participando aqui desse bate-papo. Alexandre, bom dia. Bom dia, Manuel, bom dia, Raíssa. Bom dia. Bom, é inevitável, né? Vem aí a lista do Janot. Tem aí a lista 2 do Janot, né? Ou a lista da Odebrecht, né? Porque estão nela com base nos 77 depoimentos do acordo de leniência. Em primeiro lugar, os que receberam dinheiro oriundo de fraude. Em segundo lugar, os que receberam em troca de favores no Congresso. Em terceiro lugar, os que não declararam aquilo que receberam, no todo ou em parte. E, por último, aqueles que, de alguma forma, ajudaram em projetos, em desejos do doador, da Odebrecht, né? Vale lembrar também que daqui a uma hora, mais ou menos, Emílio Odebrecht, que é o pai de Marcelo, se não me engano, filho de Norberto, fundador, em Curitiba vai depor no processo em que é réu o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, né, sobre dinheiro do PT. Enfim, a lista não se sabe se sai hoje, não dá para prever a quantidade de políticos que vai estar nessa lista do Janot, que vai ser oferecida ao ministro relator do Supremo, o ministro Fachin, para que ele autorize ou não a abertura de mais investigações contra esses políticos. Mas dizem aqui em Brasília, as más línguas e os sádicos dizem também que nunca as farmácias venderam tanto medicamentos de tarja preta. Que coisa. Ô, Alexandre, se tiver ministros do governo Michel Temer, ele vai afastar? Pois é, eu não sei se ele vai afastar. Até agora os ministros têm se afastado, outros não, né? No caso do Angorá, não, até agora. O ministro até reassume hoje, significativamente reassume hoje, o ministro Eliseu Padilha, que passou por um período aí consequente de uma cirurgia na próstata, e não sei se ele vai se afastar ou não. Ele não é Itamar Franco, né? Itamar Franco, no momento em que Henrique Agrives, o chefe do gabinete civil dele, apareceu numa denúncia, Agrives saiu imediatamente, provou a inocência e Itamar o chamou de volta, né? Nem Agrives quis envolver o presidente, nem o presidente quis ter alguém que estivesse sob suspeita no trabalho com ele. Diz que o pessoal está preocupado mesmo, Alexandre, com a divulgação dos vídeos, que se aparecer vídeo aí de gente depondo, comprometendo aí gente, aí vai ficar feia a coisa, né? Já pensou? Pois pensou? Talvez pela demora do Supremo em julgar políticos, vão ser julgados no Supremo, eu acho que pelo menos os que são da área federal, né? Pela demora, muita gente teme que eles não tenham sido condenados ainda até a eleição do ano que vem possam ser candidatos. Aliás, mas com a divulgação dos nomes, e eles reclamam disso, é uma forma também de condenação. Aliás, pela explicação bem didática aí, você deu uma explicação bem didática aí no começo, né, sobre o envolvimento de cada um, né? Assim, então tem aqueles que fumaram e tragaram, tem aqueles que vão dizer que só fumaram, mas não tragaram, tem aqueles que vão dizer que só pegaram o cigarro, mas nem puseram na boca. Que mais? É um pouco de cada coisa que vai ter aí. É verdade, tem gente que nem tirou do bolso o cigarro. Mas é difícil esse tipo de cigarro não sair do bolso, né? Vai lá para o bolso, aí tem que fazer a lavagem, né, para normalizar a origem do dinheiro, aí vão para a Suíça, ou vão para o Uruguai, ou inventam algum negócio aqui no Brasil, tem o laranja, se faz de tudo, né? Tem uma grande cultura, longa cultura a respeito disso. Vem lá do que a gente soube, lá dos anões do orçamento, mas na verdade é de muito antes. Quando eu cheguei a Brasília, isso já faz 40 anos, eu encontrava prefeitos por aqui que vinham pedir liberação de verba, mas me contavam que tinham que passar numa determinada agência bancária. É lá no fim da W3 que eu tenho que passar lá no banco, porque tem que deixar tanto daquela verba que vai para o município, pega 100, assina 100, mas leva só 80, já funcionava assim há 40 anos. Alexandre, vamos falar aqui um pouco sobre a situação econômica do país. Você conversou com 2 ex-presidentes do Banco Central, um foi deles isso? Chegou a ser ministro da Fazenda.
Fazenda. Eles me contam que estão convictos de que acabou mesmo a recessão que começou no segundo semestre de 2014, mas que tem uma origem bem antes, né, na ilusão de que o consumismo, o endividamento, expansão do gasto público fizessem o país crescer. Na verdade, o que isso fez crescer foi a pobreza, a quebradeira, o desemprego, né? Até a renda per capita foi derrubada em 11%. Até a agropecuária, que por ano segurou o país, despencou 6,6%. Mas isso tudo é espelho retrovisor, como diz o atual ministro da Fazenda. Um antigo ministro da Fazenda e também ex-presidente do Banco Central, foram dois, me disseram que está voltando a confiança, né? Aquilo que mais caiu, que foi o investimento, caiu 10,2%, está começando a voltar, melhorou um pouquinho os juros, né? Agora um deles diz que é um absurdo o Banco Central ainda manter essa taxa básica tão alta, é um absurdo, né? E que a inflação entrando na meta, mas eles me dizem que congelar apenas o gasto público, né, sem reforma da Previdência é tiro na água, né? Não vai adiantar nada. Mesmo assim, eles acham que no ano que vem vai ter um PIB de 2,5%, que é ainda muito baixo para o Brasil. É a previsão que eles fazem aí, analisando a conjuntura. Muito bem. E só para fechar, Alexandre, e os depoimentos lá no TSE em relação à chapa Dilma e Temer? Pois é, eu vi hoje no Estadão que o Estadão também acredita, né, em que não vai dar em nada em relação a Michel Temer, né, que o TSE não vai arriscar uma instabilidade bloqueando Michel Temer. Talvez demore a julgar, talvez faça isso, que entre pelo ano que vem, tem bons motivos aí para demorar, né? Tem ministro que vai sair, inclusive o relator. O relator está ouvindo depoimentos importantíssimos, né, que jogam mais lenha nessa fogueira, mais combustível nesse fogo. Mas o que muitos gerentes de banco têm me perguntado é exatamente isso. Michel Temer fica, eu tenho dito, fica porque o TSE não vai querer correr esse risco de inventar a eleição no meio do caminho, a inventar Rodrigo Maia entrando, ou sugerir para aqueles que querem uma reforma constitucional para fazer uma eleição direta já, né? Não vai se meter nisso, que o país não suporta mais instabilidade no momento em que está voltando a confiança. Eu acho que é isso que deve acontecer no âmbito da justiça eleitoral e a ironia de tudo, quem causou tudo isso foi o PSDB, que hoje dá ministros para o governo. É aí que está, né? Propuseram a ação lá os tucanos e agora viraram governo. Pois é, devem estar morrendo de arrependimento. Isso. Alexandre, obrigado e até amanhã, então.